Nos últimos meses, a corrida pelo domínio do mercado da inteligência artificial pariu novos computadores e celulares. Equipamentos da Microsoft, Google, Apple trazem recursos antes inimagináveis que podem facilitar muito o nosso cotidiano. Para que funcionem, são empurrados por processadores poderosos, mas precisam de outro componente vital: dados. Muitos dados. Nossos dados. A IA depende de quantidades colossais de informações para que funcione bem. Essa nova geração de máquinas traz esse poder para a realidade de cada usuário, mas para isso precisam coletar vorazmente nossas informações. E isso faz sentido. Se quisermos que a IA responda perguntas sobre nós mesmos, ela precisa nos conhecer. É um caminho sem volta isso. Essa coleta crescerá gradativamente, trazendo resultados cada vez mais surpreendentes. Precisamos entender que nada disso é grátis. Isso leva a um patamar inédito, um processo iniciado há cerca de 15 anos com as redes sociais e que ficou conhecido como capitalismo de vigilância, ou seja, para usarmos seus serviços, as Big Techs coletam e usam nossas informações para nos vender todo tipo de quinquilharia e, em última instância, nos manipular. E o histórico de desrespeito dessas empresas com seus clientes joga contra elas. Queremos os benefícios da inteligência artificial e isso pode ser feito de uma maneira ética e legal, mas qual garantia temos de que esses problemas não ficarão ainda maiores? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom, não temos essa garantia. As Big Techs primam pela falta de transparência em seus negócios e lutam com unhas e dentes contra qualquer tentativa de legislação que coloque seu modelo em risco. Elas foram, inclusive, bem-sucedidas nesse processo ao travar a criação de leis, inclusive aqui no Brasil, que lhes atribuísse alguma responsabilidade por promoverem conteúdos nocivos aos indivíduos e à sociedade. O único lugar que conseguiu criar alguma regra assim foi a Europa. Agora, com a ascensão da IA, as Big Techs tentam repetir esse movimento para essa tecnologia. É importante deixar claro, tá, que eu não sou contra a inteligência artificial, muito pelo contrário. Como pesquisador da área, eu reconheço os incríveis benefícios que ela traz. Mas, como diz o ditado, não existe almoço grátis. Precisamos saber quanto estamos pagando. Entre as novidades agora dessas máquinas estão os notebooks Copilot Plus, criados pela Microsoft e lançados por diferentes fabricantes como Samsung, Dell, Lenovo, Asus. Entre outros recursos, eles trazem o Recall, que permite que pesquisemos qualquer coisa que já fizemos no computador, não interessa há quanto tempo atrás. Para isso, ele registra todas as nossas atividades a cada poucos segundos. Essas máquinas também executam localmente diversas atividades de IA generativa que normalmente são executadas lá na internet, lá na nuvem, como o ChatGPT. O Apple Intelligence, por outro lado, no pacote de serviços de IA da empresa, da Apple, para seus novos iPhones, iPads e Macs, cria uma camada de assistência inteligente que combina os dados do usuário distribuídos em múltiplos aplicativos. Muito disso acontece no próprio aparelho, mas há operações que dependem da nuvem. A Apple garante que ninguém, nem seus próprios funcionários, tem acesso a esses dados. O Google AI, por sua vez, o pacote de IA do gigante de buscas, oferece recursos muito interessantes, como, por exemplo, um identificador de golpes telefônicos, mas, para isso, precisa ouvir todas as chamadas de áudio que fizermos. Outro recurso permite que façamos perguntas sobre fotos que tenhamos tirado, as quais, não diga-se de passagem, o Google tem acesso também. A empresa disse que seus funcionários podem, eventualmente, analisar essas perguntas que fizermos sobre as fotos, para, segundo eles, melhorar o produto e a sua segurança. Bom, todos os fabricantes demonstram uma grande preocupação com a segurança das informações pessoais, afirmando que tudo é criptografado e que nem eles mesmos têm acesso a isso. Mas a informática sempre mostrou que mesmo o melhor cadeado pode ser aberto por mentes malignas, habilidosas, Bom, todos esses novos sistemas têm uma incrível capacidade de
De criar relações e identificar padrões pelo cruzamento de dados das mais diversas fontes e naturezas, né? Isso é uma característica da inteligência artificial. Isso nos permite compreender quem somos, nossas crenças, nossos desejos, medos, como pensamos, né? Criando um verdadeiro raio-x da nossa alma, com informações de valor inestimável para as empresas, para governos e até para criminosos. É curioso que até pouco tempo atrás éramos bem mais preocupados sobre a nossa privacidade. Nós não compartilhávamos dados sem que soubéssemos, pelo menos em tese, né, o que seria feito deles. E, aliás, eram pouquíssimas informações e elas não eram cruzadas entre si. As redes sociais mudaram isso com a ideia de que nossas informações também lhes pertencem, podendo fazer o que quiserem com elas para seu benefício. E elas fazem, mesmo quando isso prejudica seus usuários. Um exemplo emblemático de proteção dos usuários aconteceu no início de julho, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados proibiu a Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, de usar os dados dos brasileiros nos seus posts, não, para treinar os seus modelos de inteligência artificial, né? Infelizmente, algo assim é muito raro. A gente precisava ter muito mais esse tipo de ação de proteção. Bom, mesmo que não exista nenhum problema de privacidade, precisamos entender que essas máquinas inauguram um novo tipo de dependência e até de relação entre nós e a tecnologia. Quem assistiu ao filme Ela, dirigido pelo Spike Jonze e estrelado pelo Joaquin Phoenix e pela Scarlett Johansson, sabe como isso funciona. Na história, o protagonista Theodore se apaixona pela Samantha, só que a Samantha é o sistema operacional do seu computador e do seu smartphone, movida aparentemente por uma espécie de inteligência artificial geral. E a Samantha sabia tudo sobre o Theodore e usava essa informação para lhe facilitar a vida. Só que com o tempo, ele se apaixonou por ela, não? E ele se viu porque ela sabia tudo sobre ele, fazia tudo do jeito que ele gostava. E aí ele se viu em um inusitado relacionamento bem desequilibrado com uma máquina. É por isso que, ao aceitarmos usar os incríveis recursos desses novos equipamentos, a gente vai usar, não há dúvida, tá? Precisamos estar conscientes de como estaremos nos expondo a isso. Por mais bem intencionados que os fabricantes sejam, né, e há ressalvas nisso em muitos casos, infelizmente, existem riscos potenciais com os quais teremos que aprender a conviver. Assim como qualquer outro serviço que exista graças à inteligência artificial, os fabricantes precisam assumir responsabilidades já durante o desenvolvimento, algo que esses que eu já citei dizem fazer. Mas eles também devem ser responsabilizados se algo der errado durante o uso do produto, que é um risco bastante considerável. Mas isso eles não aceitam. É um mundo totalmente novo que se descortina diante de nós. As relações entre empresas, governos, instituições e pessoas precisam ser repensadas diante disso tudo. Caso contrário, clientes e cidadãos podem ficar em uma situação muito precária. É isso aí, meus amigos. O que você acha desses novos equipamentos a propósito? Já usa algum? Né? Ainda não usa, mas não vê a hora de usar? Eu acho isso, sei lá, arriscado demais, né? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.